Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim, tô aqui hoje para falar de 3 jogadores do Cruzeiro, mais precisamente de 2 que estão de saída e de um que o Cruzeiro acaba de comprar os direitos. Então desde já eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também usar os comentários aí para expressar a sua opinião e para que dessa forma a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então indo para o primeiro nome aí, o Cruzeiro comprou 70% dos direitos econômicos do atacante Thiago por 600 mil reais. O Thiago, que vinha sendo um dos destaques da base do Cruzeiro aí, na verdade ele se destacou mesmo no Paranaense Sub-17, jogando pelo Verê do Paraná, competição na qual ele marcou 14 gols e com isso despertou o interesse do Cruzeiro. Ele chegou na nossa base aqui em março do ano passado e desde então fez 48 jogos pelo nosso Sub-20, marcando 13 gols. Thiago é um cara que tem bom porte físico, boa estatura, ele mede 1,88, então assim, é um bom finalizador, tem boa jogada aérea e apesar da altura a gente achar que é aquele cara que fica mais paradão, ele tem como característica também sair da área, cair pelos lados, coisa que ele fez nos poucos minutos que jogou na estreia dele pelo profissional no Cruzeiro, inclusive tendo marcado o primeiro gol do Cruzeiro na temporada e também o seu primeiro gol pelo profissional. Logo após ele teve aquela lesão na perna ali. Então assim, acho que o Cruzeiro fez certo em comprar o Thiago. É um cara que vinha sendo um dos destaques da base do Cruzeiro, tem boas qualidades, jogador interessante, centroavante a gente sabe que está em falta no futebol brasileiro. Então, apesar de 600 mil no momento ser um dinheiro considerável para o Cruzeiro, acho que foi um investimento muito certo. O Cruzeiro tinha que comprá-lo mesmo, até porque a gente não tem assim tantas opções nesse elenco. Tem o Judivan, que é um jogador que eu vejo ele como mais segundo atacante, mais jogador de lado do que exatamente centroavante. Tem o Robertson, que não me inspira muita confiança. Temos o Popó também, que eu quero ver tendo chances. Acho que ele tem futebol, potencial, tem tudo para disputar posição aí para essa 9 do Cruzeiro. E possivelmente o Marcelo Moreno, que tende a chegar, mas a gente não sabe ainda. Então, decisão acertada em comprar o Thiago, é uma promessa com muito potencial e que tem tudo para ajudar o Cruzeiro aí nesse ano de reconstrução em 2020. E o segundo nome é o do goleiro Rafael, que de uma vez por todas rescindiu seu contrato com o Cruzeiro e agora se encontra livre para assinar com qualquer clube que ele queira jogar e que o clube obviamente tenha interesse também. A probabilidade maior é que ele vá parar no nosso rival Atlético Mineiro. Rafael havia ajuizado a ação na justiça contra o Cruzeiro no dia 23 de janeiro, então o caso dele foi até rápido, houve interesse das partes fazer acordo, então o processo é muito mais rápido, acaba se definindo com maior rapidez. Então o advogado do Rafael disse aí que o acordo foi bom para ambas as partes. Quem estava presente lá no momento da audiência do lado de fora da sala disse que deu para ouvir inclusive muitas risadas vindo de dentro da sala da audiência, então parece que o clima foi bom, mas quem disse que o acordo foi bom para ambas as partes foi o advogado do Rafael, né? Para o Cruzeiro eu não sei se foi tão bom assim, pois a gente está perdendo um ativo importante do clube, vai provavelmente ter que pagar alguma coisa ao Rafael ainda, além de liberar 0,800. Então para o Cruzeiro eu não acho que foi bom, o Cruzeiro perde o Rafael aí, um ativo importante, o cara que tinha tudo para ser o sucessor do Fábio. Rafael pleiteava na justiça contra o Cruzeiro aí na casa dos 9 milhões de reais e resta saber quanto o Cruzeiro terá que pagar ao atleta. Seria interessante, inteligente e transparente que a diretoria do Cruzeiro demonstrasse esses números ao torcedor aí, para que a gente continue acreditando no trabalho com transparência e sério que vem sendo feito até aqui. Então o Rafael, juntamente do Dedé, na minha opinião, foi uma das maiores decepções aí do Cruzeiro nesses últimos 10, 15 anos. Infelizmente, um cara que tinha tudo para ser o sucessor do Fábio, que jogará até o final de 2021 aparentemente, onde é o centenário do Cruzeiro. O Rafael deixa o clube pela porta de trás, na minha opinião, acionando o clube na justiça e provavelmente indo parar no nosso maior rival, Atlético Mineiro. Então, assim, sem palavras, me decepcionei muito com o Dedé no passado e hoje muito decepcionado com o Rafael. Entendo que o Fábio ter renovado por mais 2 anos possa ter influenciado diretamente nessa decisão dele, mas acho que não precisava
ser feito da forma que foi essa rescisão de contrato. Acho que dava para conversar. O Rafael sempre teve uma ótima relação no Cruzeiro, muitos anos, uma história bacana, apesar de eterno reserva do Fábio aí. Entretanto, acho que dava para ter sido melhor conduzida essa situação dele e ele não precisava também ir parar no nosso rival. Obviamente que não foi ainda, a gente não sabe se irá, mas a tendência maior, a probabilidade maior é que ele vai jogar no Atlético Mineiro. Então, se for, fecha de uma vez por todas como sendo aí, para mim, a maior decepção do Cruzeiro nesses últimos 10, 15 anos aí, e que ele seja feliz lá, que ele encontre o que ele procura buscar para a carreira dele e que tome muitos gols nossos caso ele vá parar no rival. E o terceiro e último nome dessa lista aí é o do meio atacante Rodriguinho. Todos nós já sabíamos que ele não permaneceria no Cruzeiro, mas ainda assim essa novela vinha se arrastando por muito tempo. Mas ontem, sexta-feira, houve um desfecho aí e o Rodriguinho não vestirá mais a camisa do Cruzeiro, pelo menos nessa passagem. Foi feita a rescisão de contrato, o Cruzeiro manterá 20% dos direitos do Rodriguinho, entretanto ele está livre para assinar contrato com qualquer clube. Mais provável é que ele vá para o Bahia, ele tem proposta oficializada do Bahia, falta apenas assinar o contrato, o que é o mais importante, né? Oficializar a transação, mas tudo indica que ele vai defender as cores do Bahia e que seja feliz lá. Não o vejo como culpado na queda do Cruzeiro para a Série B nesse ano tenebroso de 2019, afinal de contas ele ficou por muito tempo lesionado e eu acho que era o mais correto ele sair sim, é um salário muito alto, mesmo que ele aceitasse a readequação para a partir de 2021, ainda assim seria uma puta grana para as condições atuais do Cruzeiro. E esse que foi mais um investimento horroroso do Cruzeiro aí, muita grana em vão. O Cruzeiro comprou o Rodriguinho junto ao Pirâmides do Egito por 7 milhões de dólares, algo próximos aí a 30 milhões de reais, e pagou apenas uma parcela de 1 milhão de dólares. Então o Cruzeiro tem um débito aí de 6 milhões de dólares com esse clube do Egito, que provavelmente acionará o Cruzeiro na justiça também, coisa que a gente não precisaria nesse momento. Lembrando que o Cruzeiro já tem uma dívida aí na casa dos 52 milhões de reais na FIFA, então assim, tem que pagar essas dívidas, elas são inadiáveis. Caso o clube não pague essas dívidas na FIFA, ele sofre sanções dentro de campo, nos campeonatos nacionais, e o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de perder pontos ou ser rebaixado para a Série C nesse momento, pois a nossa casa já caiu, o trem já está feio e a gente tem que almejar somar pontos e só coisas boas a partir de agora. Então que o Cruzeiro consiga se reunir com esses Pirâmides do Egito, que façam um novo acordo aí, que as partes se entendam, que eles deem um prazo flexível para o Cruzeiro pagar essa dívida aí, para que dessa forma a gente não tenha aí mais um abacaxi na FIFA. Então é isso, essas foram as notícias sobre esses 3 jogadores que eu quis trazer aqui para vocês, para deixar bem claro sobre a situação de cada um deles. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e use também os comentários para citar cada um desses temas aí. Deixa aí sua opinião sobre o Thiago, sobre o Rodriguinho, sobre o Rafael, se algum deles te decepcionou, se você concorda com essa aquisição do Thiago, que parece ser um bom atacante. Comenta aí para que a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.